tudo bom com vocês? Olha quem que eu trouxe de novo pra dar um oi. Gente, ele é meio sério, né? Parece que ele não é brincalhão. Mas ele é assim, ele só tava dormindo. Ele veio dar um oizinho pra vocês. E ele já está de olho no brinquedo dele. Tipo, mãe, me deixa eu brincar. Ai, meu amor. Beleza, gente, e o primeiro vídeo do casamento está no ar. Como eu falei, eu quero fazer vários vídeos sobre o casamento, sobre a preparação, sobre como tá indo, como tá acontecendo, tudo. Mas eu acho que, antes de eu explicar tudo pra vocês como é que vai ser o nosso casamento, eu pensei em comentar quais são as diferenças entre o casamento do Brasil e o casamento dos Estados Unidos. Assim vocês vão ter uma ideia, porque a gente vai fazer um mix desses dois estilos, né? Tipo, eu quero algumas tradições brasileiras, ele quer algumas tradições americanas. Eu quero algumas tradições americanas que eu vejo em filme. Então a gente vai tentar misturar as duas, fazer o casamento do nosso jeito, como a gente quer. Então, por isso que eu pensei em começar por esse vídeo. Mas não se preocupa, porque nos próximos eu vou começar a dar mais e mais detalhes sobre o casamento mesmo, tá? Bom, a gente conhece alguns dos costumes, né, pela questão de filme, como vários outros costumes americanos. Pra mim é um pouco difícil falar sobre os costumes dos casamentos brasileiros, por quê? A última vez que eu fui para um casamento no Brasil eu tinha 10 anos de idade. Apenas, tipo, e antes disso eu fui em 1 ou 2 casamentos também. Então faz muitos anos que eu não vou em nenhum casamento, não tive nenhuma amiga que se casou enquanto eu tava no Brasil, só depois que eu já tinha ido embora. Então tem muita coisa que eu nem conheço como é que é no Brasil, quais são as tradições, o que a gente faz. Então, uma inscrita linda e maravilhosa, chamada Daisy Martins, ela inclusive é cerimonialista aí no Brasil, me ajudou contando algumas coisas, algumas diferenças, algumas tradições do Brasil, assim eu consigo apresentar esse vídeo pra vocês. Então, Daisy, muito obrigada pelas suas ajudas. Vamos começar o vídeo. Bom, a primeira diferença é a tal da Maid of Honor e o Best Man. A gente não tem tradução porque a gente não tem isso no Brasil. No Brasil, a noiva escolhe as suas madrinhas, o noivo escolhe os padrinhos, aí o número, né, não interessa quantos são. Mas aqui, além de escolher madrinha e padrinha, eles têm tipo a melhor madrinha e o melhor padrinho. Então é o que chamam Maid of Honor, é tipo feita de honra, mulher de honra, né, uma coisa assim. E o Best Man é o melhor homem, né, traduzindo literalmente significa o melhor homem. Então, geralmente assim, escolhem irmãos, irmãs, né, os melhores amigos, coisa assim. Eu achei super legal essa tradição, então eu e o Brian vamos fazer isso. A gente vai ter a Maid of Honor e o Best Man. Vamos ter também as outras madrinhas, outros padrinhos. E a gente ainda não falou com ninguém, a gente decidiu faz pouco tempo quem que vai estar no nosso casamento, quem que vai participar, assim, de madrinha e padrinho. Então eu tô louca pra contar essa notícia pra eles. Mas eu acho que essa é uma grande diferença. E por o Brasil não ter, eles também não têm os discursos, o que tem aqui. O discurso da Maid of Honor e do Best Man. Na hora do jantar, né, depois da cerimônia, eles fazem um discurso. Então, um discurso pra noiva e um discurso pro noivo. Que, né, no caso já é marido e mulher, mas enfim, né? Então, é uma coisa que eu acho super legal e que eu vou fazer a minha Maid of Honor fazer o discurso, apesar que ela ainda não sabe que terá que fazer. E os Best Men do Brian, que serão 2, na verdade, também farão o discurso. Então, essa é uma coisa muito comum que tem aqui, que não tem no Brasil, e que eu acho super legal, que eu quero ter no nosso casamento. Eu acho que esse discurso é muito importante, é muito sentimental, é uma parte que o Brasil poderia adotar, porque eu acho incrível. Bom, a outra diferença também é no número de convidados. Claro que isso também depende muito, né, do orçamento que as pessoas têm, mas aqui, geralmente, os casamentos são um pouco menores, né, no Brasil, principalmente se você vai mais no interior, são festas para tipo 200, 300, 400 pessoas. E aqui geralmente o número é bem menor, é mais recluso, realmente para amigos próximos e família, assim. O nosso casamento a gente acredita que teria entre 80 e 100 pessoas. Eu gostaria até de ser um pouco maior, mas por a gente estar fazendo em Búzios, não é todo mundo de Curitiba que vai conseguir ir, e muito menos o pessoal dos Estados Unidos vai conseguir. Serão poucas pessoas daqui que conseguiriam ir pro Brasil, porque afinal não é barato. Então a gente tá calculando mais ou menos esse número, mas eu acho que é um bom número para fazer uma boa festa, né? Que as pessoas mais importantes estejam lá, essa é a parte mais importante pra mim. Bom, outra coisa, aqui eles fazem muito casamento ao ar livre, né? Principalmente no fundo do quintal. O que a gente já viu de casamento em filme que acontece no quintal de casa, né? Na parte de trás, naqueles jardins lindos e maravilhosos. Sim, isso acontece. Eu já fui em 3 casamentos aqui, sendo que 2 deles foram assim. O da irmã do Brian foi tipo numa fazenda, assim, mas era da mãe do marido dela. Então eles fizeram toda a festa lá. O segundo casamento que eu fui foi na parte de trás da casa.
E o terceiro daí já foi em outra cidade, eles alugaram um salão, tudo, mas a cerimônia foi do lado de fora. Então era tipo toda uma área verde com uma vista maravilhosa atrás. Então assim, realmente aqui eles têm muito costume em fazer fora, enquanto no Brasil muita gente ainda faz em igreja, né? Por sermos um país muito católico. E quem não é católico aí não faz em igreja, faz em outros salões, mas é mais difícil, eu acho, a gente ter cerimônias e a festa mesmo do lado de fora. A nossa será do lado de fora, a nossa ideia é casar de pé na areia, na praia mesmo. E aí a festa vai ser numa pousada, uma pousada que é preparada para ter casamento, eles já fizeram vários, então a gente vai fazer lá. E o pessoal vai dormir na própria pousada mesmo. E a gente escolheu isso porque a gente vai ter convidados vindo, né, de vários lugares passar o fim de semana, então pelo menos assim todo mundo fica mais perto, todo mundo passa o fim de semana junto, curtindo, etc. Outra diferença é o jantar. Existe jantar no Brasil, mas eu acho que aqui é bem mais forte. Depois da cerimônia, eles têm uma enroladinha de meia hora, enquanto os noivos estão tirando fotos, ou às vezes até mais, dependendo do casamento, demora mais. E logo depois disso vem um jantar. Então, assim, todo mundo, né, separado nas mesas, as pessoas sentam, procuram o nome delas, e aí tem o jantar que é servido na mesa ou é buffet, aí depende do que os noivos escolhem aqui. E aí, depois do jantar que acontecem os discursos, né, que não tem no Brasil. Então, tanto o discurso do pai da noiva, que esse eu acredito que tem no Brasil sim, mas é o discurso do best man and da maid of honor. Tudo isso acontece enquanto as pessoas estão sentadas depois do jantar. E no Brasil, a gente tem muito essa coisa do finger food, né, que tipo, a gente se serve ali no pratinho e come em pé, ou vai pegando dos garçons a comida. Isso é uma coisa que tá bem grande no Brasil, muita gente faz isso. É claro que tem gente que fez jantar, se você fez jantar no casamento, ótimo, se não fez, ótimo também, sabe? Mas é uma tradição que existe aqui nos Estados Unidos, sempre tem o jantar, é uma parte importante do dia, né, que acontece o casamento, enquanto que no Brasil não necessariamente não é uma tradição. Bom, outra coisa é a festa, o horário que acaba. Aqui, olha, os casamentos que eu fui, nunca passou da meia-noite. Meia-noite, meia-noite e meia, assim, acabou, já foi todo mundo embora. E no Brasil, eu não sei, assim, eu nunca fui num casamento, mas eu tenho a sensação que os casamentos acabariam, tipo, 2, 3, às vezes 4 horas da manhã, porque tá todo mundo dançando, tá todo mundo bebendo. E no Brasil a gente tem esse costume de levar as festas até muito tarde, né? Então, gente, se eu estiver muito errada, por favor me avisem, mas essa é a impressão que eu tenho, que no Brasil as festas vão até bem mais tarde, porque é o nosso costume brasileiro de prolongar as festas e levar até mais tarde. Então, foi estranho, assim, o primeiro casamento que eu fui, tipo, nossa, acabou cedo. Mas é assim que acontece, é assim que funciona aqui. Eles dançam por 2 horinhas e é isso aí, entendeu? Já acabou a parte da dança. E a última diferença é um pouco o estilo do casamento. Enquanto que aqui eles são um pouco mais chiques, mais românticos, mais delicados, no Brasil é um pouco mais assim colorido, chamativo, mais carnaval. O que eu acho incrível, né? Eu adoro, tipo, misturar um monte de cores. Até pensei em fazer isso no meu casamento, mas eu acabei escolhendo, na verdade, 3 cores. Já é meio bastante, né? Mas enfim. O nosso casamento vai ser dourado, azul e rosa chá. E branco, né? Lógico, vão ser tipo as cores principais do casamento. Mas eu acho que no Brasil é mais chamativo, assim. A gente gosta de colocar cor. Aqui, os 3 casamentos que eu fui estavam usando rosinha claro e branco. Tipo, aqui eles escolhem 1, 2 cores no máximo. São cores claras, são cores mais neutras. Então, essa é uma coisa bem comum aqui que eu percebi. E que a Daisy me falou que no Brasil é mais carnavalesco, assim. É mais colorido, mais chamativo, que eu acho super legal. Então é isso, gente. Ficou um vídeo um pouco curto, eu sei, mas eu acho que eu queria apresentar isso pra vocês antes da gente entrar mesmo no casamento. Quem quiser saber mais, algumas coisas sobre casamento, eu vou fazer alguns posts no meu blog, né? Não esqueça que eu tenho um blog, michelleavance.com.br, e eu vou fazer alguns posts, alguns vão ser assuntos bem parecidos com os dos vídeos, mas outros não. Então vocês podem me seguir lá e, né, saber ainda mais sobre o que vai rolar no nosso casamento. Eu não vejo a hora de ir pro Brasil e poder experimentar, né? Eu já tenho várias coisas pra experimentar agendadas, de doce, de bolo, de comida. Apesar que a gente já escolheu o buffet, porque meus familiares foram provar, eles falaram que eles vão fazer a prova pra gente, pra eu e o Brian podermos experimentar tudo. Então, vai ser tão gostoso comer todas essas coisas. Eu tô super, acho que é a coisa que eu tô mais animada quando eu for pro Brasil pra ver. Mas
Mas é gordices, né, gente? Gordices, é assim que funciona. Inclusive, o nosso cardápio vai ser voltado um pouco pra comida brasileira. Então vai ter canapé de tipo tapioca, vai ter banana da terra, vai ter tipo um peixe. Inclusive, um dos pratos é típico de Búzios, o que eu achei super legal eles introduzirem isso na cozinha. Então vai ser uma coisa um pouco mais abrasileirada, mas ainda assim tem um pouquinho de mix assim de cozinhas internacionais. Tá sensacional. Lógico que eu vou fazer um vlog pra vocês quando eu for provar isso, porque, né, como não? Impossível. Com certeza vocês devem estar super ansiosos pra ver também. Então fiquem ligados que os próximos vídeos vão ser realmente sobre casamento, as decisões que a gente tá tomando e tudo. Mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão pra todos vocês!